Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5. Olha que bênção estarmos falando sobre o amor perdoador e libertador. Diz assim a palavra do Senhor, nos versículos 4 e 5. O amor é paciente. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Que esta palavra abençoe todos os corações. A bispa está me trazendo um bilhetinho. Amado irmão, eu vou dar o computador. Uma família da igreja acaba de proporcionar que pelo YouTube, a partir desta semana, os cultos sejam transmitidos ao vivo e em direto. Oremos ao Pai. Senhor, Tu não falhas. Tu és perfeito. Quando a igreja vive a palavra, então grandes sinais, prodígios e maravilhas começam a ocorrer. Tu tens coisas grandes para os fiéis. Tu tens coisas que nem os olhos viram, mas que vão acontecer. Já existe como provisão. Eu sei que no natural, às vezes olhamos para o céu e nem nuvens vemos. Mas no espiritual, já há um ruído de chuva. Os céus vão acabar por se tornarem negros e haverá uma batega de chuva. Tudo começa pela fé numa nuvem do tamanho da mão de um homem. Fala-nos esta noite sobre amor perdoador. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, família de Deus, povo que tem uma marca, um selo. Fomos selados para o dia da redenção. Um povo que foi criado e gerado por Deus, chamado, justificado e predestinado e glorificado, para que aqui nesta terra sejamos aquilo para o qual Ele nos criou. Meus amados, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. O amor é o fator mais importante da vida cristã. Veja que Paulo diz que ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, etc, etc, etc e tal. Pastor, e quando é que nós somos verdadeiramente testados no amor? Qual é o grande teste do amor? Quando alguém nos fere. O grande teste do amor é quando você é ferido por alguém. Porque a forma como você reage, a forma como você responde, se você fica ressentido ou não, se você vive com amargura ou não, é que prova se você ama ou não ama. Veja o que o versículo 5 diz: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Em síntese, quem ama não guarda esta lista, nem guarda listas. Não, eu tenho no meu coração uma lista. Quem ama não pode ter um histórico em que a pessoa está sempre lembrando de quem lhe ofendeu, de quem disse, de quem não disse. Amado, toda pessoa que guarda e se ressente do mal, ele está na realidade guardando uma munição para reação e vingança. Entende, Cosmo?
uma reação. Está guardando munição. Vai haver um dia que essa munição sai como uma Kalashnikov ou como uma AK-47, um FOL 762. A pessoa guarda munição para uma vingança. Então nós precisamos de ensinar esta noite sobre perdão, porque perdão é o ato mais difícil do amor. Você sabe, poucas pessoas entendem o que significa perdoar. Há muitos mitos, há muitas incompreensões, há muitas ideias equivocadas sobre o que é o ato do perdão como amor. Eu volto a dizer, é o ato mais difícil do amor. Que a pessoa não se exasperar, não ter ciúmes, a pessoa ainda é capaz de se encobrir, mas não se ressentir do mal, perdoar, é uma coisa muito difícil. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas para você, não precisa responder, apenas para você entender. Será que perdão, será que a pessoa não deve ser perdoada a não ser que ela peça perdão? Porque existem muitos mitos. Segundo lugar, perdão é minimizar a ofensa. Terceiro lugar, perdão inclui restaurar a confiança e reunir relações outra vez. Quarto, só perdoa quem esquece realmente a ofensa. Quinto, é minha obrigação perdoar qualquer tipo de ofensa sem dizer mais nada? Então nós vamos responder estas questões, porque isto que eu acabei de lhe apresentar não é uma verdade absoluta e não é verdade bíblica. Então, o que é verdade bíblica sobre o perdão? Primeira coisa que você tem que saber é que perdão não é uma coisa condicional, é incondicional. Segundo lugar, perdoar não é por merecimento, não é por pedido, é uma atitude incondicional de quem é verdadeiramente filho de Deus. Perdoar não é baseado em promessas. Perdoou se você... Isto não é perdão, isto é barganha, isto é negociar, isto não é perdão. O genuíno perdão é incondicional. Veja o que disse Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, veja, ele estava na cruz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus não exigiu nenhuma condição, ele ofereceu o seu perdão. O perdão verdadeiro e genuíno é oferecido sem ser pedido. Segundo lugar, não é minimizar o peso da ofensa, porque quem ofende é sério e tem seriedade. Eu não posso dizer, se você me ofende ou eu te ofendo, eu não posso dizer, ei, tudo bem, não se preocupe. Nós temos que entender que se a pessoa é dolosa, se ela fez o mal por interesse ou não, e isto requer perdão. É muito difícil, mas é amor. Eu não posso apenas minimizar. Se eu sou ofendido, eu vou minimizar e dizer assim, esqueça, isso não é verdade. Então, algo que requer perdão é muito difícil, porque é uma prova de amor. Terceiro lugar, não é apenas reatar uma relação sem haver mudanças. Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar outras? É porque elas sabem qual é o comportamento das outras pessoas. E você sabe, confiança tem que ser construída. Você perdoa o ofensor tem que desejar restauração.
Tem que desejar restauração. Portanto, o ofensor tem que mostrar um genuíno arrependimento. Olha, o ofensor tem que restituir quando for possível. Tem que reconstruir a confiança. Tem que provar que a sua vida mudou. Porque é muito simples a pessoa ofender o outro. E a pessoa dizer, está perdoado, se o outro não oferece a confiança de uma mudança comportamental. Então, se o ofensor ofende, ele tem que ser perdoado. Mas você não é obrigado a acreditar na pessoa. Então eu libero o perdão, mas se não houver uma mudança comportamental, eu não sou obrigado a reatar uma relação. Imagine você, um marido alcoólatra, abusivo e violento. Agride a esposa, ofende a esposa, e a esposa tem que perdoar. Mas para restaurar uma relação, ele tem que provar que merece confiança. Ele tem que mostrar que mudou o seu comportamento. Confiança se constrói. Eu já perdoei muita gente que não mudou nada de comportamento. Eu não reativei relações. Porque, amado, perdão não é condicional, mas também não é minimizar, não é restaurar uma relação automaticamente. Por quê, apóstolo? Porque quando se perdoa, isso não quer dizer que se esqueceu. Ah, você me deu um sopapo na cara, eu já me esqueci. Não é verdade, ninguém esquece. Mas perdoar não é esquecer, amado, isto é um mito, isto é impossível. Como é que você vai esquecer que ele deu um murro na cara, que ele bateu, que ele roubou, que ele prejudicou? Como é que você dá um clique aqui na cabeça e muda? Como é que você vai zerar um problema? Nós temos um cérebro. O nosso cérebro armazena memórias. Agora, eu posso me lembrar sem que isto me fira, sem que isto me doa, sem querer fazer mal. Aí é o perdão. Mas se uma pessoa fala mal de você e você perdoa, porque tem que perdoar, é incondicional, mas esta pessoa não mudou o comportamento e continua falando mal de você, como é que você vai reatar a relação? É um mito. É um mito. Por isso é que Jesus disse através de Paulo, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Então, somente pela graça daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, somente por graça, eu penso em alguém que me ofendeu muito. Mas como eu perdoei, eu liberei, eu libertei. Eu não sofro mais com aquilo. Agora, eu não sou obrigado a reatar quem não muda. Há um homem que adultera e fornica na rua. A esposa descobre e diz, eu te perdoo, e ele continua adulterando e fornicando. Você acha que é obrigado a relatar relações? Isso é um mito. Se a pessoa não muda o comportamento, eu a libero, mas reatar relações tem que provar a confiança. É assim que a Bíblia ensina. Você sabe, em Gênesis 50 tem uma expressão muito interessante, que é quando os irmãos de José, que quiseram matá-lo, venderam como escravo, pisaram e humilharam José, e um dia José diz assim em Gênesis 50, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserva muita gente com vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Mas por quê? Porque os irmãos de José vieram e se humilharam e disseram, José, nós erramos com você. Aí eles relataram a relação, reconheceram o erro. Porque tem nego que pisa, humilha, faz assim, me perdoe aí. E o perdoe aí, doutora, exige uma mudança de comportamento. Então eu consigo conviver
com pessoas que fizeram muito mal. Eu libertei, eu liberei, eu deixei a pessoa viver porque eu não quero problemas para a minha vida. Agora, eu não reatei relações, até porque não houve mudança de comportamento da pessoa. Agora imagine isso numa relação abusiva, numa relação de violência. Tem mulher que apanha. Olha, amado, vou lhe dizer uma coisa: todos os dias no Brasil são mortas uma média de 13 mulheres. Sabe quem as mata? O marido ou o ex-marido ou ex-companheiro. 13 mulheres por dia. 4.000 e poucas mulheres são abatidas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Você acha que esse indivíduo poderia reatar relações se ele tinha a intenção de matar? Amado, isso é um mito. E eu vou lhe dizer mais: só quem é vítima, quem sofreu, tem o direito de perdoar. Eu não posso dizer agora, eu perdoo aqueles homens que pegaram aqueles aviões e jogaram contra as torres lá em Nova York, morreram 3.000 pessoas, eu os perdoo. Eu não posso perdoar. As famílias de quem sofreu, amado, é que tem o direito de dizer se perdoam ou não perdoam. Então, eu não posso perdoar alguém por outra pessoa. Eu só posso perdoar quem me ofende a mim. Então, isso é um direito e uma obrigação minha. Eu perdoo ou não perdoo. Como eu sou evangélico, cristão e salvo, eu perdoo. Agora tem gente que eu perdoei que jamais quero que sequer se aproxime de mim, porque gente não mudou conduta, continua pecador, errado, doloso. E como é que eu vou fazer? Me deitar no chão para virar tapete? Eu quero ter a minha vida espiritual em paz. Portanto, viva, mas não tem relação comigo. Porque é um mito as pessoas quererem que o marido abusador, abusivo, violento, a esposa perdoe 10 vezes e depois vamos reatar outra vez. Pai, mãe, vamos reatar outra vez. Reatar quando muda o comportamento. Pastor, então, o que é genuinamente o perdão? É estar livre para ter o direito de viver eternamente. Então, eu perdoo porque eu tenho esta consciência. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, você pode até dar um berro, um grito e tal, porque está escrito: a mim, a Deus, pertence a vingança, sou eu que retribuirei, diz o Senhor. Não sou eu que vou retribuir me vingando. A minha chamada não é vingar, é liberar, é perdoar, é dizer: olha só, da minha parte está livre, eu vou deixar a justiça com Deus, porque se eu não faço isso, disse Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, não deixe que alguém que lhe feriu, que lhe magoou, continue lhe ferindo e lhe magoando, sem que você libere a pessoa. Viva, siga o seu caminho, vá viver a sua vida, sabe? Esta libertação tem que acontecer. Agora, houve mudança de comportamento, houve um arrependimento genuíno da outra parte, houve uma necessidade de restaurar o erro cometido. Nós temos aqui uma irmã da igreja que emprestou um cartão de crédito para uma senhora. A senhora entrou nas compras, gastou-lhe uma fortuna e depois disse: como é que ela é crente e não me perdoa? Tudo bem, está perdoado, mas devolva o dinheiro. A Bíblia diz: se você quer apresentar uma oferta diante de Deus e você tem, o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa que a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com ela, depois vem e entrega a oferta, porque se não fizer isso, a oferta não é recebida por Deus. Então há situações que não podem ser mudadas nem controladas. Deixe, solte, libere. Amargura é veneno.
Olha, eu passei aqui por dramas em 2000, gente. Gente me levou para tribunal, gente que comia aqui da minha unção ministerial. E depois me chamaram um dia para fazer um casamento aqui na igreja. E essa senhora terrorista ia ser madrinha e subia no altar de sopa. Eu não faço isso. Não posso. Essa senhora tem que mudar o comportamento. Se quer subir no meu altar, venha aqui e peça perdão. Da minha parte está livre. Mas ela não quer mudar o comportamento. Vai continuar fazendo fofoca, mentira, engano. Como? Então nós somos o quê? As pessoas dizem, pisam e fazem mais nada e fica por aí. Quantas esposas estão esperando uma mudança de comportamento do marido? Porque não é chegar à noite e ter relação sexual. É viver uma vida de acordo com a Bíblia. E às vezes o indivíduo se descontrola, bate, ofende, e depois chega à noite, amorzinho. Não, amorzinho, tem que mudar, tem que restaurar a relação para ter direito ao amorzinho. Segundo lugar, aprenda a pagar o mal com o bem. Este é o maior desafio que nós temos. Lucas 6, 27 e 28 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ah, não, pastor, fazer o bem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que caluniam. A Bíblia diz: amai, fazei, bendizei e orai. Isto significa o quê? Perdão. É liberar. Não é fácil, bispa, não é fácil. Talvez seja a coisa mais difícil da Bíblia. Amar, fazer o bem, bendizer e orar por um ofensor. Este é o verdadeiro perdão. É isto que é perdão. Como é que eu sei que eu perdoei alguém? Quando eu sou capaz de amar, fazer o bem, bendizer ou orar por essa pessoa. O que disse Romanos 12, 20 e 21? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Vence o mal com o bem. Isto chama perdão. Isso é viver livre. Isso é deixar viver. Isso é não deixar amarras na vida. Porque o amor não guarda listas de munição para a vingança. Terceiro lugar, eu faço isto. Eu quero viver livre. Eu pago o mal com o bem. Quantas vezes eu tiver que repetir isto? Perdão não é algo para se fazer uma vez. É algo que eu tenho que fazer sempre e terei que fazer sempre. Olha, convivem aqui hoje em paz comigo pessoas que já me ofenderam muito. Eu paguei o mal com o bem. E quando a pessoa me ofendeu a segunda vez, eu paguei o mal com o bem. E se vier uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta, eu vou pagar com o bem. Porque Mateus 18 fala isto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Você sabe, para os judeus o 7 era o número da perfeição. Ele achava que era o limite. E Jesus respondeu: não, cabeça dura, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Pastor, é justo eu perdoar a minha sogra 490 vezes? Bom, é a Bíblia que está dizendo. Sabe, saber perdoar é a condição básica de viver o amor de Deus. É condição básica para ter saúde física e mental. Porque na realidade perdão é um remédio preventivo e curativo. Quando eu exerço isto que eu estou lhe mostrando, eu estou libertando minhas emoções. Porque senão eu vou ter emoções perturbadas. Pastor, mas não, então eu não tenho que reatar imediatamente, reconciliar automaticamente. Se a outra pessoa, por exemplo, morreu, como é que você vai reatar?
se a outra pessoa não está disposta a se reconciliar, se a outra pessoa não muda o comportamento, se o marido deixa uma mulher ou uma mulher deixa o marido e não há possibilidade de recasar. Aliás, eu recebi agora uma página do jornal que o meu amado pastor Caetano Afonso me mandou. Você sabe que já existem festas no Brasil para divórcios? O indivíduo faz um divórcio, depois faz uma festa de gala, com bebida, com strippers, com não sei o que, comum, festa de divórcio, festa de descasar. Eu penso assim, gente, a nossa sociedade está de ponta cabeça, cara. Eu não tinha ideia que isto seria possível. Festa de descasamento, festa de divórcio, festa de redivórcio, mano, é uma loucura. Então, o que é perdoar, apóstolo? Perdoar é não ter mais nenhuma dívida no coração. Porque se você guarda no teu coração munição, é como estar numa prisão perpétua. As algemas não são de ferro, são de amargura e de ressentimento. Então perdoar é sair da armadilha da culpa, da imobilidade, da infelicidade, dos sentimentos negativos, do sentimento de vingança. O perdão é um bálsamo nas feridas. O perdão é um milagre. Perdoar é mostrar que somos de Cristo, é transmitir graça ao pecador. É isto que se chama perdão, porque a Bíblia diz 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer sempre, 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 infinitamente. Pastor, quer dizer que eu tenho que perdoar o resto da minha vida? Você tem que perdoar o resto da tua vida. Porque é isto que é ser cheio de amor. É isto que é viver o verdadeiro cristianismo. E eu vou lhes dizer, amados, eu não tenho dúvida. Quem perdoa, vive. Quem se recusa a perdoar, sofre. Então eu queria terminar com Mateus 18, 32. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, vos entrega nas mãos dos verdugos, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quer dizer que, se eu não perdoar do íntimo, se eu não liberar o meu coração, se eu não acabar com listas de munição de vingança, se eu não repetir o meu perdão 1, 2, 70 vezes 7, diz que o Pai me deixa nas mãos dos verdugos. Me deixa. Pastor, o que são verdugos? Verdugos são atormentadores. Essa expressão verdugo, no original a palavra é carcereiro. Você sabe que agora não é mais assim, ou pelo menos não é tanto assim, mas no passado a pessoa que ficava presa numa prisão com grades de ferro, o carcereiro, ia lá, jogava comida no chão, batia nas grades, não deixava a pessoa dormir, jogava água, insultava, humilhava, porque o indivíduo estava na mão de um verdugo. O carcereiro, na realidade, na Bíblia, era um atormentador. Então significa que se eu não perdoo do íntimo, mas não é dizer, ok, eu esqueci. Amado, você não esquece nada. Você tem memórias. É só você parar um pouco e começar a anotar. Você vai ver, você vem. Porque assim, quem ofende não se lembra. Quem é ofendido é que se lembra. Quem dá um supapo se esquece. Quem toma-lhe o supapo vai se lembrar o resto da vida do supapo, amado. Agora, se eu olhar para quem me deram um supapo, ou me deu, e eu perdoei, e aquilo não me fere mais, é porque eu liberei o perdão.
é porque eu abri a prisão e disse: saia. E eu vou atrás, porque saem os dois das prisões, porque tanto o ofensor quanto o ofendido estão nas mãos dos atormentadores. E você sabe que isto passou a ser a prática da minha vida. Quem vive no ministério tem que viver diariamente como um perdoador. Não dá para você viver sem perdão, porque nós sofremos muita perseguição. Eu tenho tido experiência. Você imagina, vai fazer 37 anos que eu sou líder de igreja. Imagina, desde lá da Ilha do Governador até agora, o falecido bispo Roberto é que dizia: se você mexer com 20 pessoas, você tem 20 problemas na igreja. Se você mexe com 100, você tem 100. Se você mexe com 1000, você tem 1000 problemas. Se você mexe com milhares, você tem milhares de problemas. E claro que o grande target, o grande alvo de ataque da igreja é quem? É o altar. Depois a família do líder. E se eu não exercer todos os dias 70 vezes 7, eu já teria morrido. Não tem condições de vida, porque os verdugos são tão atormentadores que tiram o sono, tiram a paz, tiram, sabe, a pessoa vive com o desejo da ira, da vingança, da retribuição, e a pessoa não vive. Não espera em Deus. E o perdão não é dizer: eu me esqueci, está aí, mas não leva, não, tudo bem. Não existe essa coisa de que a pessoa não se lembra, meu amado. Você vai se lembrar o resto da vida. Agora, se você se lembra e isto não lhe fez mal, você perdoou. Agora, se você se lembra e começa a ficar rubro, e fica bochecha vermelha, e ranger de dentro, meu amado, você está nas mãos dos atormentadores. Você não vive. Então o exercício do perdão é um segredo. Eu escrevi aqui: perdão é a chave para a liberdade. Eu aprendi porque no início, na vida espiritual, eu guardava muita coisa. Eu me recordo quando eu estudei no seminário bíblico lá em Portugal. Eu sempre fui muito animado. E eu saía batendo palmas durante os cultos, e lá a igreja não batia palmas. E o indivíduo disse: esse é um palhaço, ele bate palmas. E eu era conhecido como o palhaço que bate palmas. E um dia eu peguei esse rapaz que me chamou de palhaço, ele estava fazendo um jejum de 40 dias. Amém, irmão? Jejum de 40 dias. E eu fui ter com ele e disse: por que você me chamou de palhaço? Ele falou: não me lembro. Claro, quem ofende nunca lembra. Não lembra de nada. Não lembra de nada. Agora o ofendido lembra. Você não pode minimizar e dizer: deixa para lá. Ou então: olha, o meu tio pede perdão por mim, por você. Não existe isso aqui. E nós agora queremos pedir perdão pelos 6 milhões de judeus que foram mortos na guerra. Eu não posso pedir perdão pelos 6 milhões de judeus. Quem tem que pedir são os familiares de quem os mataram, aos familiares dos que foram mortos. Eu não posso pedir perdão por outra pessoa. Eu não sou Deus. Não posso minimizar, não posso deixar de repetir o meu perdão, não posso deixar de lembrar. Você sabe que há práticas na vida ministerial que ensinam o exercício, ou então você não vive. Você não vive. É uma amarra. A falta de perdão é verdugo, é atormento. Você vive dia e noite atormentado até que você libera a pessoa e a pessoa vai. Às vezes não pode mais restaurar a relação. Às vezes uma pessoa morreu, às vezes uma pessoa casou com outra, cada um, não há mais como você chegar junto da pessoa, mas você tem que conviver sem que aquilo lhe fira. Isso é que se chama amor. E eu queria terminar, eu venho contando isto aqui para tentar até liberar o meu coração, porque eu nunca passei por tantos problemas na vida, tantos, ministeriais, a não ser quando nós fomos abrir o ministério em Portugal. Nós temos um grupo de fiéis a Deus que amam o apostolado, mas nós tivemos pessoas conosco que me tiraram o sono, me tiraram anos de vida, quase destruíram o meu casamento. Foi um caos. E o pior destas relações foi que o primeiro casal
que veio ter conosco dizendo: eu quero vos ajudar a fazer igreja em Portugal. Nós somos pastores, saímos daquela igreja dali, não sei o quê, porque Deus nos chamou para a graça. Eram falsos irmãos e nós não tínhamos noção. Estávamos abrindo o ministério, nos entregamos de alma, de coração. Amado, o que este casal fez conosco, o que esta senhora fez de mal com a obra de Deus, com a graça de Deus. E eu levei meses e meses dizendo: mas Senhor, como é que é possível? Eu trouxe-os ao Brasil, eu os consagrei como bispos, eu lhes dei o amor, nós ensinamos a ter caráter, a ser verdadeiros, a serem honestos. Eles não valiam nada, não tinham cultura bíblica, não eram nada na sociedade, eram mal vistos, tinham uma ordem de morte de uma outra igreja, e nós os cobrimos, os amamos, até que um dia eles se revelaram. E eu perguntei a Deus: Senhor, como pode? Eu sou um homem que tenho visão, eu sou um homem que tenho discernimento de espíritos. Eu às vezes olho para os olhos da pessoa e eu sou capaz de identificar o que ela está vivendo. Como é que eu não fui capaz de identificar nesta senhora, que era tão maldita, tão má, era uma performance, era uma mitomaníaca. Ela tinha o mito, a mania de mentir, e nós não conseguimos pegar isso. E eu sempre dizia: Deus, como é que eu caí nesta armadilha? Eles entraram em tribunal contra nós, eles nos levaram uma fortuna de indenização, eles roubaram metade da igreja. E eu sempre dizia: Deus, por quê? Como é que eu posso viver com isto? Até que um dia eu estava no meu escritório e eu disse: Senhor, só tem um jeito, eu não quero mais pensar nisto, eu libero, eu deixo, eles façam o que quiserem, a obra não é minha, a igreja não é minha, a justiça é tua, faça essa tua justiça. Eu quero viver sem pensar naquela mulher maldita que fez tão mal à obra de Deus. E eu perguntei: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu? E Deus disse: Miguel, assim como eu consagrei Judas para ser um dos meus discípulos, um dos meus apóstolos, porque eu precisava de alguém que não fosse sangue da salvação para me trair. Então eu chamei um filho da perdição e o coloquei lá como discípulo, para que ele depois me vendesse por 30 moedas, me desse um beijo falso, para que eu fosse preso, julgado, condenado e morto na cruz. Eu disse: sim, Deus, mas tu és Deus, eu não sou. E ele disse: não, eu permiti que fosse o primeiro casal que vinha com uma influência muito grande de outra igreja, para que todo mundo visse o que era a verdade da graça e o que era a mentira da obra da perdição, que era onde eles tinham vivido a vida toda. Então Deus disse: eu permiti estas pessoas para que as pessoas chegassem um dia e vissem: olha, a verdade é isto que o apostolado diz, e a mentira é isso que está aqui. Eu disse: Senhor, então isto me alivia o coração, porque eu pensei que tinha sido eu a cometer esse erro. E o Senhor diz: não, eu permiti. Hoje Portugal sabe, existe a graça legítima, que é a missão apostólica da graça de Deus, e existem as mentiras de todos que andaram por lá e que enganaram e tripudiaram. Pastor, e como é que fica o teu coração? O mais leve possível. Mais leve. Eu tinha pesadelos com aquela senhora. Pesadelos. Você sabe que houve um dia, eu já lhe contei, como eu estou falando ao vivo, em direto para o mundo inteiro. Essa senhora gostava muito de cozinhar para nós. E um dia ela cozinhou, para a última vez que cozinhou, o Senhor me disse: não toque, porque ela vai querer tua morte com essa comida. Não toque, porque você vai morrer se comer esta comida. E eu peguei e joguei tudo fora. E não era outra. Uma semana ou duas depois se revelou tudo, a mentira toda. E sabe, eu hoje não, isso já tem muitos anos, né? Quando eu liberei, quando eu disse: vá, engane os que são da perdição, pode ir. E foi batata, como é que ela conseguiu enganar as pessoas uma por uma, e conseguiu juntar os filhos da perdição num lugar, e nós temos hoje os filhos da salvação no outro lugar. Então Portugal e a Europa, se quer ver o que é obra da perdição e obra da salvação,
está patente hoje em Portugal. Enquanto eles permaneceram no nosso meio, estava todo mundo misturado, joio com trigo. Houve um dia que Deus disse, não, joio para lá, trigo para cá, vasos de honra para cá, vasos de desonra para lá, cabritos para lá, ovelha. E nós, hoje, nós temos um ministério muito menor, claro, mas um ministério de gente, sabe, aguerrida, fiel, que dá a sua vida, que não mente, que é verdadeiro, que é honesto, que é sincero. E o outro grupo todo foram para o lugar que lhes era de direito, conforme Deus disse com Judas. Judas foi, meteu-lhe uma corda no pescoço, se enforcou e foi para o lugar que lhe era merecido, que é o inferno. Então hoje, quando eu vou fazer a jornada, já não temos mais 400 pessoas na igreja, mas temos um grupo que são os fiéis, que são os eleitos, que são os perdoadores, que são as pessoas que realmente são de Deus, e que Deus está acrescentando todos os cultos, um a outro, para termos um corpo. E hoje todo mundo sabe em Portugal é muito pequenininho, onde está a legítima graça, missão apostólica da graça de Deus, onde estão os cabritos, vasos de desonra, de perdição, estão em outros lugares. Os fofoqueiros falam mal. Você veja, eu fui a Portugal, andei 7.700 quilômetros, atravessei com turbulência o oceano, para levar o ensino da alimentação, para ensinar as pessoas a não morrerem de infarto, cuidar do negócio do trigo, das bebidas. Temos uma família de pessoas obesas na igreja, que se ofenderam, saíram, falaram mal do apóstolo, porque o apóstolo disse, obesidade mata. Então agora a igreja está limpa, não tem mais resquícios. Então agora, quando Deus quer alguém para viver o evangelho genuíno, diz, Rua José Saramago, Centro Comercial da Pontinha, é lá que está o grupo de gente saudável, que não tem olhos mentirosos, não tem espírito enganador, que tem paz. E os outros? Os outros Deus se encargou. E pastor, o que o senhor fez? Perdoei. Vai viver, vai enganar o resto. E hoje eu estou enganando direto. E nós temos paz, porque aprendemos a liberar perdão. Pastor, há possibilidade de restauração de relações? Nunca, porque eles nunca mudarão. O cabrito não muda comportamento, o lobo não muda comportamento, a ovelha muda. Domingo passado veio aqui um senhor e disse, olha, eu estive fora da igreja, me disseram um monte de coisas, eu falei mal, mas puxa, eu sou daqui da família, eu peço perdão, posso voltar? Nós demos um abraço aqui na frente. Amado irmão, sempre foi daqui. O senhor não tem nada contra mim no coração? Eu nada. Nem coisa que eu tenho são os vasos, artérias, não tenho mais nada no coração, nem gordura tenho no coração. E o irmão ficou todo feliz. Assim seja. E os perdoadores digam amém. Graças a Deus. Muito bem, vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Bispo Sérgio, domingo, o meu coração persente, haverá algo muito grandioso aqui na igreja. Sabe quando este homem, Elias, disse, há um barulho de chuva? Eu estou pressentindo um grande mover de Deus domingo. Amém. Aleluia, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós temos um amor perdoador, Senhor. Que nesta hora, Senhor, seja liberado, Senhor, na vida daquelas pessoas que têm nos ofendido, Senhor, o perdão, Pai. Nós liberamos agora as vidas, os ataques, Senhor, as maledicências, Pai, porque nós cremos que a justiça vem de Ti, Pai. Senhor, dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz, que nos guardem, Senhor, que nos livrem de todos os males. Vai à nossa frente, Senhor, porque nós cremos no teu amor poderoso. Uma boa noite. Saia daqui com um sorriso nos lábios, porque você foi feito para amar e perdoar, em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.